E no livro de Êxodo capítulo de número 33. Amém? Eu vou adiantar aqui a leitura. Temos tempo. Êxodo capítulo de número 33. Vamos tentar trabalhar todos os versículos. Para adiantar, vamos ler o versículo 1 e 2. Vamos pular o versículo de número 12 ao 15 e depois leremos o versículo de número 18. Amém? Diz assim o versículo 1 e o versículo 2 de Êxodo capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Verso de número 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizeis para conduzir este povo, mas não me disseste que enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Verso 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Amém? Vamos tomar os nossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é bem conhecido na maioria das igrejas. Hoje pela manhã, na igreja ao qual congrego, eu tratei um pouco sobre este capítulo e foi confirmado através do pastor aqui, ele falando sobre a nuvem, sobre a presença e a povo. E é importante entendermos o que estava acontecendo, porque Deus disse ao povo que não iria mais com ele, porque Deus disse ao povo que enviaria um anjo, e disse ainda: não se preocupe, o anjo vai diante de vocês, vocês vão ter vitórias, vocês vão vencer as batalhas nesta terra a qual eu concedi a vocês. O capítulo 24 de Êxodo vai nos dizer que Deus chama Moisés juntamente com alguns homens ao monte, especificamente o monte Sinai. E neste monte Deus fala assim: ó, fiquem aqui vocês, enquanto Moisés vai subir um pouco acima, e eu vou falar com Moisés e ele vai repassar para vocês. E Moisés subiu a primeira vez, e ele recebeu as orientações de Deus e desceu e passou ao povo as instruções, os decretos de Deus ao povo. E o povo disse assim: tudo o que o Senhor falou nós faremos. E isso era uma verdade verbalizada pelo povo. Isso era uma verdade, possivelmente do coração do povo. Mas nós sabemos que o coração do homem, ele é enganoso, ele falha muitas vezes. E no mesmo capítulo, no verso 12 de Êxodo 24, Deus manda Moisés subir ao monte pela segunda vez. E dessa vez é diferente. Ele não chama os líderes de Israel para subir, mas somente Moisés. E Moisés, juntamente com o seu auxiliar Josué, ele sobe ao monte.
E a visão do povo é tremenda, porque a Bíblia nos fala que o monte foi coberto de uma nuvem de glória, de tal forma que parecia que Deus ia consumir aquele monte com fogo. Era tamanha glória, de certa forma que Moisés só pôde subir após 7 dias. E ele é encoberto pela glória, pelas nuvens que estavam lá no monte. Amém. E ele fica lá por 40 dias e 40 noites. E o que acontece com o povo? O povo de Israel, passando alguns dias, imagina, o seu líder sobe, ele já tem uma certa idade, ele tem aproximadamente 80 anos. Ele sobe para o monte onde Deus está lá, se manifestando com sua glória. É algo tremendo, que só de olhar já dava arrepios. Ele falou: Moisés já foi embora, não volta mais. E o povo começa a questionar a liderança a qual Moisés havia instituído para ficar no seu lugar, Arão e Hur. De tal forma que no capítulo 32 vai nos dizer que eles começam a dizer assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se e voltou de volta a Arão, e ele disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. E este, recebendo-as nas mãos, ele trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Irmãos, Moisés está no monte, 40 dias no monte. De repente, Deus está dando as instruções para Moisés. Deus está dando as tábuas da lei para Moisés. Deus está dando a revelação de como seria o santuário, como seria o lugar santíssimo, como seria o santo lugar, como seria o átrio. Deus está revelando como seria o lugar aonde Deus prometera no capítulo 29 de habitar no meio do povo. Deus está mostrando as diretrizes ao qual o povo ia receber, porque o povo ia receber a presença de Deus. Mas o que acontece? Enquanto Moisés está adorando Deus no monte, embaixo o povo estava adorando a ídolos. Enquanto Moisés estava sendo aquecido pelo fogo do Deus Altíssimo, o fogo santo e purificador, o povo estava acendendo um fogo estranho no arraial. E era esse o contexto. E Deus ele fala para Moisés: interrompe aquele momento único ao qual qualquer homem deseja, que quer a presença de Deus, de estar presente com Deus. Deus fala assim: eu vou destruir este povo. Volte para esse povo e veja o que eles estão fazendo. E quando Moisés ele desce, ele começa a ouvir um barulho. O seu moço Josué desce juntamente com ele e fala assim: será que está tendo guerra? Mas Moisés fala: não é um grito de alerta, mas são músicas festivas. O povo não estava em vigilância, não estava alerta. O povo ficou inquieto, não esperou a volta de Moisés. Quando Moisés vê a cena, ele fica entristecido. Ele pega as tábuas da lei a qual o próprio Deus escreveu e quebra
diante do Monte Sinai, os pés do Monte Sinai. E ele convoca: quem for do Senhor, vem até mim. E a tribo de Levi vai adiante dele. E ele fala assim: pegue as suas espadas e vai direto ao arraial. Bata nas portas. Mesmo que seja o seu irmão, seu amigo ou seu vizinho, mate-os. E naquele dia, irmãos, 3.000 homens morreram. A presença de Deus é algo sério. A igreja brasileira, ela precisa entender isso. As nossas igrejas precisam entender isso. A presença de Deus é algo que custa caro, porque é algo santo. E Deus, por meio dessa circunstância do povo pecar, Ele fala: eu não vou mais com vocês. A nuvem de fogo que conduzia o povo à noite foi retirada. A coluna de fogo. A nuvem de glória de dia que protegia o povo do calor e guiava o povo foi retirada. O povo agora estava sozinho. O povo agora estava recebendo aquilo ao qual ele realizou. E a pior coisa para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é não ter a presença de Deus sobre a sua vida. Davi, quando pecou, ele fala assim, no Salmo 51, quando ele pecou contra Betseba e recebeu as orientações do profeta Natan, ele entra no seu quarto e ele compõe um dos salmos mais lindos, o Salmo 51. E um desses versos, verso 11, vai dizer assim: não afaste de mim a tua presença, não afaste o teu espírito de mim. Porque a presença de Deus é algo maravilhoso para aqueles que já tiveram contato com ela. Mas o pecado afasta a presença de Deus. Quando você lê a história do povo de Israel, após vencer e derrotar pela ação milagrosa de Deus, derrubando os muros de Jericó, eles vão invadir uma cidade pequena chamada Ai. E Josué não consulta a Deus, ele manda: vai lá o exército, poucas pessoas, vão lá conquistar essa cidade, porque será fácil. Mas quando chega lá, eles são derrotados e eles ficam tristes. E Deus revela porque Ele não deu vitória ao povo na cidade de Ai, porque havia pecado dentro da congregação, dentro do arraial dos santos. E Ele fala assim: é necessário tirar o pecado para que a presença volte. Quem não lembra dos filhos de Eli? 2 homens que eram blasfêmios. Eles estavam servindo a Deus de qualquer maneira dentro do lugar santo. E quando houve uma guerra, a Bíblia nos fala que eles levaram uma arca que representava a presença de Deus. O povo perde de forma feia, irmãos. Mais de 20 homens são mortos. A presença de Deus, a arca é levada, e aquele lugar é dado nome pela própria esposa de um dos filhos de Eli. E Cavode, foi-se a glória de Deus, porque o pecado, ele afasta a presença de Deus. O povo de Israel, ele perdeu a presença de Deus na história. Ele começou a cavar para si poços rachados, fontes vazias que não retinham água. Jeremias capítulo 2, verso 13. E a Bíblia nos fala que eles trocaram a fonte de água viva por poços roxos, vazados, que não retinham água. E a consequência foi, irmãos, 70 anos de cativeiro, 70 anos longe do lugar ao qual Deus
entre eu e Deus, entre você e Deus. Por isso, irmãos, precisamos urgentemente da presença de Deus. Amém. Glória a Deus. E o capítulo 33, irmãos, está neste contexto. O povo está sem a presença de Deus. De tal forma que o Senhor disse: não se preocupem, vocês vão conquistar a terra prometida. Não se preocupem, vocês não vão perder nenhuma batalha. Não se preocupem, eu enviarei um anjo adiante de vocês. Mas, irmãos, Canaã sem Deus é bem estranho. Céu sem Deus se torna inferno. O templo, que é o corpo moral do Espírito Santo, sem Deus, irmãos, é lugar de habitação de demônios, diz a palavra de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de sua presença. E nesta noite, irmãos, eu quero tratar desses versículos com vocês. Como recuperar a presença de Deus em meio a circunstâncias contrárias. Como trazer de volta a presença de Deus, entendendo que vitórias não são nada sem a presença de Deus, entendendo que ver o anjo não significa nada sem a presença de Deus. Precisamos ter essa noção. Não significa nada que se a sua vida está indo bem se você está sem a presença de Deus. Se a sua vida é bem sucedida sem a presença de Deus, não é nada. Precisamos urgentemente da presença de Deus. Moisés, ele entra como um intercessor, um arquetipo de Cristo Jesus, que intercede pela sua igreja, pelo seu povo. Moisés começa a orar. A primeira coisa que Moisés fala é a respeito ao povo, dizendo assim: ó, Deus não vai adiante de vocês por causa dos seus pecados. As pessoas estão tratando o pecado como doença, irmãos, como erros comuns, e não é. Pecado leva ao inferno, isso que a Bíblia nos diz. Pecado fez que Cristo Jesus viesse a este mundo para morrer em nosso lugar. Levou Jesus à morte na cruz do Calvário. Então o pecado é algo sério. Pecado custa vida. O salário do pecado é a morte. E devemos ter essa noção clara. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Adão, quando pecou, ele perdeu não algo simples, mas ele perdeu o contato de diariamente estar com Deus todas as tardes. Mas glória a Deus, que Deus é misericordioso. Ele derrama a graça e Deus se apresenta a Adão no jardim do Éden. É Deus que procura o homem, porque o homem se esconde de Deus, porque o pecado o afasta de Deus. Mas quem procura o homem lá no jardim do Éden, quem é Deus? E chamou Deus o homem. E onde estava o homem? Se escondendo da presença de Deus. E Deus fala para Adão: aonde tu estás? Deus sabe onde Adão estava. Ele é onisciente. Mas o sentido ali é um sentido filosófico, espiritual. Aonde você estava, se não na minha presença? Essa é a realidade de todo cristão. Aonde podemos estar, se não na presença de Deus, do amado, daquele a qual deve ser o desejado de nossas almas. E a palavra de Deus nos diz que o povo, ele se entristece, ele se arrepende dos seus feitos. O coração deles são impactados, porque Deus não iria mais com eles.
O primeiro ponto para a volta da presença de Deus, irmãos, é o arrependimento dos seus pecados. Glória a Deus. Deus só virá com sua presença quando o povo se arrepender. E o povo demonstra esse arrependimento porque ele pega todos os seus utensílios, todas as suas joias e entregam a Moisés. E daquele dia em diante nunca mais eles usaram os utensílios. Agora, isso significa que vocês não podem usar joias? Não é isso que o texto está dizendo. Isso significa que a mulher não pode usar as joias? Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que aquilo que fez eles pecarem deve ser retirado. Aquilo que simboliza o ato de falhar deve ser retirado. Entendam isso. Porque aquilo ao qual eles estavam usando foram presentes ao qual Deus permitiu que os egípcios dessem a eles. As joias, os ouros, foi os despojos que Deus recebeu e permitiu que o povo levasse no Egito. Entende, irmãos? Muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá, se nós não usarmos de forma correta, pode nos tornar maldição. E pode ser uma arma para nos destruir, fazer nós pecarmos, se nós não sabemos usar de forma correta. O que tem levado vocês, o que tem levado eu a me distanciar da presença de Deus, a colocar outra coisa acima de Deus, a confeccionar um ídolo, um bezerro de ouro? O que tem nos levado? O que tem levado o seu tempo, o seu momento de intimidade com Deus? Será que é as redes sociais? Será que é os streamers? Será que é a internet que tem levado você a ter mais tempo e horas gastas em séries e mais séries? O que te tem levado a afastar-se de Deus, da presença de Deus? Será que você tem dedicado mais tempo às coisas de fora, secundárias, como trabalho, como uma vida ordinária, do que dedicado esse tempo a Deus? Deus fala sempre em sua palavra que a primazia é dele. Deus sempre nos diz pela sua palavra que a primazia é dele, é tudo. E muitas vezes tem deixado as coisas secundárias serem prioridade em nossas vidas, irmãos. Devemos analisar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, ela que nos molda e nos transforma a serem pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. Devemos nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29. Não é a imagem de qualquer homem. Como o pastor falou, muitas pessoas se espelham em homens, mas esquecem de se espelhar naquele ao qual devemos ter como alvo em nossas vidas, Cristo Jesus. Então voltemos à presença de Deus, a buscar a presença de Deus. O povo deixa os utensílios, nunca mais usa, começa a orar, começa a chorar, se arrepender dos seus pecados. Moisés ora a Deus e pede a Deus. Ele vai para a tenda do encontro, ficava fora do arraial, e lá ia algumas pessoas orar também, mas outras ficavam em suas casas. E isso é algo importante para nós sabermos. Nem todo mundo que está na igreja vai buscar a Deus, mas isso não significa que você vai deixar de buscar a Deus porque a outra não vai. Você tem que buscar a Deus, independente se o seu irmão do seu lado, o seu esposo, o seu filho, sua filha, sua esposa vá ou não. A mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com a mão, né? A Bíblia fala lá em Tito que a mulher santifica o seu marido, né, através da sua ação, da sua obra. Da
Da mesma forma é o homem. Ele santifica o seu lar através do quê? Da sua ação, sendo o sacerdote do lar, o protetor, sendo aquele que conduz, provê alimento, e não é só alimento físico, é espiritual. Todos aqui devem ser pastores dos seus lares. Todos aqui devem saciar a fome de sua família. E você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa exercer cargo de liderança. O ID é para todos. Glória a Deus. Tem gente que se acomoda, eu só vou receber aquilo que o pastor falou e pronto. Somente um culto de domingo não é suficiente. Somente 2 horas não é suficiente, irmãos. A presença de Deus é algo que é todos os dias. Você vai buscando da porção, o maná é todos os dias. Então busque da presença de Deus todos os dias. Não espere o culto. Busca a Deus na sua casa, busca a Deus no seu trabalho, busca a Deus na faculdade, busca a Deus caminhando, andando, onde seja. Busque a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Glória. E Moisés, dentro daquela tenda, ele começa a orar a Deus. E Deus responde. A nuvem que havia desaparecido volta novamente. Glória a Deus. A nuvem que havia desaparecido volta novamente. A presença de Deus volta para com o povo. O povo se alegra, o povo vibra diante da maior recompensa para o pecador, a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Moisés, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Aquele que tem intimidade com Deus sabe que a presença de Deus é única e suficiente. Aquele que tem intimidade com Deus sabe que não pode perder essa presença que modifica o coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Aqueles que tiveram um encontro com Deus, irmãos, não ficam da mesma forma. Jacó, quando teve um encontro com Deus, estava indo para Parã, sem entender nada, estava fugindo do seu irmão que pretendia matá-lo. Chega lá, sem sustento algum, ele pega uma pedra e reclina sua cabeça e começa a dormir. E a palavra de Deus diz que Deus se revela para ele em sonho. Ele viu uma escada, e essa escada representa Cristo Jesus, o único caminho entre o homem e Deus, o nosso mediador. E lá ele recebe uma promessa. Quando ele acorda, ele fala que aquele lugar se chama Betel, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. E ali ele faz um memorial. A palavra de Jesus diz: devemos ter memoriais, irmãos, lugares aonde nós tivemos encontro com Deus, e marcar aquele lugar como um lugar exclusivo. Aqui eu vi Deus, aqui eu tive encontro com Deus. As nossas conversões, irmãos, são esses encontros com Deus. Não venha dizer: olha, a caminhada é difícil, o primeiro amor se esfriou. Esfriar o primeiro amor, irmãos, não é uma regra, é uma exceção. O amor deve estar continuamente em Cristo, porque quem acende a chama é Deus. E Deus, ele diz na sua palavra: o candelabro deve ficar aceso diariamente, o incensário deve estar aceso diariamente, o fogo sobre o altar deve estar aceso todos os dias, porque o fogo não se apagará. A cana que é trilhada, ela não se quebrará, nem o pavio que se fumega, irmãos. Devemos ter essa chama em nosso coração sobre a presença de Deus. E após receber tamanha bênção de Deus, Moisés, ele não fica parado. Ele recebe de Deus: olha, eu irei com
e lhe darei descanso. Ele recebe essa palavra, mas ele não fica parado. Ele quer mais a presença de Deus. Olha o verso 18. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. Ele já falava com Deus como um homem fala com o outro face a face, mas ele queria mais de Deus. E por que nós estamos acostumados com o raso? Por que não queremos mais de Deus? Porque agimos de qualquer forma e achamos que isso é suficiente. Nos reunimos aqui, é suficiente? Não é, irmãos. Que precisamos buscar mais de Deus, pedir a Deus. A Bíblia nos fala: tudo que pedir ao Pai, Ele concederá. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peça mais de Deus sobre a sua vida. Moisés, ele já tinha a presença de Deus, mas ele queria ver agora a glória. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua presença. Aí você fala assim: mas Moisés, ele foi muito ousado, né? Como assim? Aquele que a palavra de Deus que ninguém pode ver a Deus. Mas Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu o pedido de Moisés. E Deus falou: eu vou te mostrar. Não a minha face, somente as minhas costas é suficiente, porque tamanha é a glória de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus e permanecer de pé. Irmãos, precisamos mais de Deus. Mesmo você estando bem com Deus, pense que isso não é suficiente. Peça mais a Ele de sua presença. E você que está mal, peça a presença de Deus. Paulo, em suas orações, ele chega a dizer assim: Senhor, eu quero a plenitude de sua presença. Você tem essa capacidade, essa ousadia de pedir: eu quero a plenitude de sua presença, mesmo sendo um homem mortal, corrompido pelo pecado. Fala assim: eu quero ser possuído pela plenitude de sua presença, irmão. É isso que nós desejamos e devemos desejar. Deus completamente. Não adianta, irmãos, falarmos que queremos morar no céu, se aqui na terra nós não agimos com essa mesma vontade. Isaías capítulo 6 vai nos dizer que existe uma canção no céu, ao qual os anjos clamam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. João, na ilha de Patmos, mais 100 anos, tá? 800. Ele tem uma revelação dos céus, o trono de Deus. Capítulo 5 e 6 de Apocalipse. E a Bíblia nos fala que ele vê agora seres viventes. E sabe o que eles estão clamando lá? A mesma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Ele é um Deus poderoso, Ele não muda, a adoração não muda, é contínua. Mais de 800 anos se passaram e é a mesma adoração. E hoje, irmãos, eles estão cantando ainda: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todos os dias, 24 horas. E isso que eu estou falando aqui num tempo temporal para nós, porque lá é eterno. Lá é a eternidade. Se aqui no tempo nós não dedicamos a adoração a Deus, será que vamos realmente dedicar no céu? Aqui é o lugar de ensaio para aquilo que vai ser feito no céu. Peça a Deus: mostra-me a tua glória. Glória a Deus. Ore a Deus, peça a Ele a glória dele manifestada em suas vidas. Porque quando Deus se manifestar com sua glória, com avivamento, Ele transformará vidas. Não será somente um derramado poder dos dons,
transformados, irmãos. Precisamos de Deus. Precisamos de sua presença. Irmãos, por permissão do pastor, quero convidá-los a ficarem de pé. Quero fazer uma oração junto com a igreja a respeito dessa palavra. Vamos orar uns 2 minutos a respeito dessa palavra. Essa palavra que deve transformar o nosso coração. Busque a presença de Deus. Peça para Ele: Senhor, mostre-me a tua glória. Feche os nossos olhos. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos diante de sua presença, meu Pai. Convidamos, meu Pai, aquele que é autor de nossas vidas. Convidamos aquele que é santo e poderoso, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele ao qual os serafins cobriam o rosto e cobriam os pés, aquele ao qual é poderoso, o refúgio na hora do mal, o socorro bem presente na hora da angústia. Convidamos aquele que é santo e poderoso. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Sua presença. Manifeste a Sua presença aqui neste lugar. Manifeste a presença, meu Pai, de forma santa. A Sua Shekinah desça sobre nós, meu Pai, neste lugar. Pedimos, Senhor, o Senhor aqui. Ah, Senhor, a Tua presença é o que nós precisamos. O material pode vir, glória a Deus por isso, mas precisamos de Sua presença. Precisamos de Sua presença. Precisamos da presença da qual aqueles que tiveram